Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, dia 16 de maio. Este é o Ação Imediata ao vivo pela TV Claré. Uma ótima tarde para você. Agora, 12h30. E hoje é dia de esclarecimentos com o advogado Euclides Jutkowski. Você já pode mandar a sua pergunta, 2111-7000 é o nosso telefone. Tem também a segunda parte da entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana de Rio Claro, José Maria Chiossi. E daqui a pouco, imagens de câmeras de segurança que mostram a ação de criminosos fazendo pichações em muros de residências no bairro Cidade Nova. Esta ação é crime mesmo? Não sai daí que vamos falar sobre este assunto. A Ação Imediata só está começando. E ontem, populares de Rio Claro agiram novamente para deter um indivíduo que havia acabado de cometer um crime em um estabelecimento comercial. Veja só o que ele furtou. Boa tarde, Leonardo. Janaína, boa tarde. Olha, foi uma peça de picanha que fez este homem ir parar atrás das grades. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ontem pela manhã, ele veio em um supermercado que fica aqui próximo a este endereço que nós estamos agora, na Avenida 50A do bairro Vila Alemã, e foi lá até o açougue, pediu por uma peça de picanha. Mas ao invés de passar no caixa para pagar, ele colocou este produto embaixo da sua camiseta e deixou o estabelecimento. Populares viram a ação criminosa deste indivíduo, o perseguiram e conseguiram detê-lo até a chegada dos policiais militares. Ele foi levado até o plantão policial juntamente com a peça de picanha e, depois de ser ouvido pela autoridade, ficou preso em flagrante pelo crime de furto. Olha, o Ação Imediata acompanha desde o início um fato que chocou não só a cidade de Rio Claro. O fato repercutiu, mas os acusados do crime ainda não foram a julgamento. Olha, eu falo das agressões contra Benedito Santana, de 70 anos. O fato completou 1 ano em abril e ainda aguarda por justiça. O idoso foi espancado e, infelizmente, depois de ficar internado e voltar para casa, acabou não resistindo aos ferimentos. O crime foi cometido por preconceito. Os acusados são suspeitos de fazerem parte de um grupo de neonazistas. Os dois foram presos logo em seguida do espancamento e continuam presos em Itirapina. Olha, de acordo com a Justiça, ficou confirmado que a morte decorreu das agressões e os criminosos vão responder por homicídio consumado duplamente qualificado. Segundo informações do advogado da família, Luiz Ângelo Serri, o julgamento deve acontecer até dezembro deste ano, caso a defesa não entre com recurso. Então, olha, até dezembro desse ano, então, esses indivíduos que você acompanhou aí devem ser julgados, e isso se não tiver aí um recurso da defesa. A gente continua acompanhando o caso e torcendo pela justiça, porque os criminosos, eles devem pagar pelo crime que cometeram. Esses criminosos, então, continuam até o julgamento presos na penitenciária de Itirapina. E agora vamos ver uma cena de vandalismo. Câmeras de segurança registraram a ação de 2 indivíduos no bairro Cidade Nova. As imagens foram cedidas ao Ação Imediata. Veja só. As câmeras flagram o momento que 2 indivíduos circulam pela rua 3B, esquina da Avenida 2A, no bairro Cidade Nova. Os 2 estão com blusas de moletom, boné e mochila nas costas, contendo latas de spray. Eles escolhem este muro para pichar e nem se importam com a circulação de veículos pelo local. A ação aconteceu por volta da 1h da manhã do dia 14 de maio. Olha, é muita cara de pau. Eu quero já pedir, colocar as imagens de novo, porque além de praticarem esta ação de sujar o muro da casa dos outros, no final de tudo ainda, você viu o gesto que um deles fez para a câmera? Olha, você está acompanhando novamente, eles sabem que estão sendo filmados e nem se importam com isso, e nem com os veículos, com a movimentação. Era 1h da manhã, mas ainda eles não se importaram aí com a circulação de pessoas. E depois que eles praticaram aí esta ação, eles saem ainda tirando sarro. Você viu ali? Porque um deles faz um gesto obsceno para as câmeras. É muito desaforo, né? Essas imagens foram feitas durante a ação dos meliantes, na madrugada. Vamos ver agora como ficou o local. Pode colocar. Olha só, a imagem feita no outro dia pelo proprietário, daqui a pouquinho você vai acompanhar aí, olha. Teve esta surpresa ao acordar o proprietário. O muro que estava com nova pintura, agora todo pichado. E pelo alfabeto dos pichadores, dá para perceber que um deles escreveu o nome Tiago, deixou ali a marca registrada. Você acompanha aí novamente as imagens dos pichadores, enquanto a gente se pergunta, pichação é obra de arte?
é vandalismo, crime ou manifestação artística? Cabe dizer que existe muita diferença entre grafite e pichação. O primeiro é considerado, sim, uma arte de rua. Já a pichação é uma atitude de vandalismo e tratada como crime. A prática é condenada pelo artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais do ano de 98 e estabelece punição de 3 meses a 1 ano de cadeia, além do pagamento de multa aos acusados. Ou seja, nessas imagens então que você acompanhou, esses indivíduos cometeram sim um crime, já que quando a realização do grafite existe autorização para o uso do espaço e a pichação não respeita as leis e ninguém, nem os proprietários dos locais. Por isso que fazem escondido, sempre de madrugada. Agora, caso ações como esta sejam presenciadas, a polícia deve ser acionada. Então, essa ação que você acompanhou é uma ação criminosa e foi realizada lá no bairro Cidade Nova. E ontem, mais uma morte por acidente de trabalho em Rio Claro foi registrada. Leonardo Alves tem os detalhes. Um homem de 56 anos trabalhava como chapa de caminhoneiros em uma empresa que fica localizada no Distrito Industrial, na Avenida Brasil, quando então acabou caindo de um destes veículos ao realizar a manobra de abrir a carroceria de um destes caminhões. A vítima teve vários traumas pelo corpo, foi encaminhada até o PA do Cervezão, porém acabou não resistindo aos ferimentos e morreu durante atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada para ir até o PA do Cervezão, conversou então com os médicos que atenderam essa vítima, que disseram os traumas que ele acabou sofrendo por conta da queda. O responsável pela empresa disse que este homem não tem qualquer vínculo empregatício com o local e foi contratado por um dos caminhoneiros que este sim presta serviço para esta empresa. A Polícia Militar então registrou um boletim de ocorrência de óbito e até o momento não se sabe ao certo o que aconteceu para que essa vítima caísse do veículo. Sabe-se apenas que ele acabou então, durante uma manobra de descarregamento, caindo do caminhão, sofreu vários traumas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. Olha, a seguir você acompanha a segunda parte da entrevista realizada com o secretário de Mobilidade Urbana de Rio Claro, José Maria Chiossi. Ele falou sobre os radares e hoje sobre os pontos críticos e dos acidentes com vítimas fatais registrados nos últimos dias em Rio Claro. Eu volto já.